Bem, continuando aqui nossa revisão sobre o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e ainda continuando aqui na viagem do João, o que que diz aqui agora o problema? Ele fala o seguinte: durante essa viagem, né, João calculou alguns dados importantes sobre a velocidade, o consumo de combustível. Se viajarmos a uma velocidade média de tantos quilômetros por hora, para percorrer uma distância de 240 quilômetros, levaremos tantas horas e precisaremos de tantos litros de combustível. Considerando que o carro faz 10 quilômetros para cada litro, né, uma coisa a gente já descobriu na questão anterior, que a distância e a questão do litro são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, isso significa o quê? Se para cada litro ele anda aqui, no caso, 10 quilômetros, eu já sei, por exemplo, quantos litros ele gastou. Então, se para cada litro, né, se para cada 10 quilômetros João ele gasta 1 litro de combustível e são grandezas diretamente proporcionais, então se ele percorreu aqui no caso 240 quilômetros, a gente sabe que quantos litros ele precisou para andar tudo isso, né? Se para cada litro ele anda 10 quilômetros, 240 quilômetros, ele vai precisar de quantos litros de combustível? No caso, 24 litros, né? Então, 24 litros a gente já descobriu, já sabe quanto que é isso aqui. Então, aqui no caso, a gente já pode preencher esse último aqui como sendo 24 litros. Tranquilo até aqui? Vamos continuar então aqui. Temos que descobrir agora, aqui no caso, a velocidade e quanto tempo demora para ele percorrer essa brincadeira toda aí. Eu quero gastar menos tempo ou mais tempo, né? O problema ele não diz essa questão. Então, se eu quero, por exemplo, gastar menos tempo, a velocidade tem que ser maior. Os números que a gente tem é 24, né? Que a gente já usou. Então, esse 24 aqui, no caso das anotações do João, a gente já usou. Então, não vou pegar esse 24 de novo. Então, a gente tem quais possibilidades? A gente tem o 4, a gente tem o 60, a gente tem o 70, a gente tem o 6, a gente tem o 25. Qual desses aqui pode ser na velocidade? Na verdade, qualquer um deles, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui eu quero que ele faça a viagem em menos tempo possível. A gente sabe que a velocidade está diretamente relacionado ao tempo da viagem, né? Então, quanto mais rápido, menos tempo demora. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente sabe que a distância aqui, no caso, vai se manter constante e o tempo é lá embaixo da distância, no caso, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós sabemos que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, se a velocidade aqui no caso for 70, né, então peguei o maior valor, tá? A distância a gente sabe que é fixo, que no caso é 240. Quanto tempo vai demorar essa viagem? Vamos ver quanto que dá? Bom, o tempo que vai demorar essa viagem, se eu dividir então aqui 240 dividido por 70, quanto que dá isso? 3,4. A gente não tem, né, 3,4 aqui como resposta. Então, esse 70 aqui, no caso, para velocidade não vai servir, tá? Qual que é o outro número maior que a gente tem? O 60. Então, vou fazer a mesma brincadeira. Então, se a velocidade for 60, né, vamos ver quanto que dá o tempo? Então, a distância aqui a gente sabe que é 240, a gente até poderia colocar direto, né? A gente já sabe quanto que vale aqui, no caso, a distância. Então, é 60 de velocidade, a distância, que no caso é 240, quanto tempo demora se ele mantiver aquela velocidade. Então, o tempo vai ficar como, né? Vai ficar 240, que é a distância, dividido por 60. Lembrando que o tempo vai para cima, aqui 60 vem para baixo, você multiplicar aqui em x, matematicamente, né? Então, vai ficar como 240 dividido por 60 dá quanto? 4 horas. É possível? É, né? Então, a gente sabe que se ele mantiver uma velocidade de 60, o tempo que ele vai demorar vai ser de quanto? Vai ser de 4 horas. Essa é uma possibilidade. Então, se eu quero que ele gaste menos tempo, a velocidade tem que ser maior. Agora, também poderia ser uma outra possibilidade, não poderia? Por exemplo, se eu pegasse 4 como velocidade, a distância aqui no caso é quanto? 240, né? O que o delta S. E o tempo a gente vai descobrir quanto que daria isso, por exemplo, se eu pegasse 4 como velocidade. Olha que coisa louca. Então, o tempo vai ficar assim, ó. Vai ficar 240 dividido por quanto? Por 4, que vai dar quanto? Que vai dar 60. Seria 60 horas. Então, se ele tiver uma velocidade de 4, o tempo que ele vai demorar vai ser de quanto? Vai ser de 60. Também poderia ser.
A gente tem esses números aqui que a gente poderia colocar, né. Então aqui é a velocidade. Se eu quero que ele gaste menos tempo na viagem, aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser 60 quilômetros por hora, e ele vai demorar quanto tempo? Vai demorar, aqui no caso, 4 horas. Isso é o caminho mais rápido, mais lógico, né. Então é uma possibilidade, então ficaria 60, 4 e 24 aqui como alternativa corretas. Agora, uma outra possibilidade, só que aí eu não sei se vai dar, porque o problema também não fala, pode ser 4, né. Então se a velocidade aqui, por exemplo, for se a gente colocar 4 aqui, na velocidade, ele vai gastar quanto tempo? Vai gastar 60 horas. É lógico, essa possibilidade ela não pode ser, por quê? Porque o combustível provavelmente não vai dar, né. Imagina você viajar 60 horas, com 24 litros, então essa possibilidade é que ela não pode ser, por quê? Porque não vai dar o combustível não vai durar tanto tempo assim, tá. Então a ordem aqui, né, nas caixinhas, seria aqui no caso o número 60, depois a segunda caixinha seria o 4 e a última caixinha seria aqui no caso 24, né. Então, aqui seria nossas respostas aqui para esse probleminha aqui no caso. É isso.